Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa, nossa aula de número 31. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula de hoje são os substantivos comuns e próprios. Os objetivos da nossa aula de hoje são entender o que são os substantivos comuns e próprios e identificar os substantivos nas frases. Então vamos lá. O que são os substantivos? Só para refrescar a memória um pouquinho, a gente já trabalhou com eles, falando de número, gênero, né? E grau, e agora nós vamos falar deles no sentido de comum e próprio. Então, o substantivo é uma classe gramatical de palavras variáveis, né? Como a gente já sabe, as quais nomeiam seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades e ações, tá bom? Lembrando então das outras aulas, quando nós falamos de gênero do substantivo, nós falamos de masculino e feminino. Um exemplo ali para vocês, boi e vaca, tá? Quando nós falamos de grau do substantivo, aumentativo e diminutivo. Exemplo, casa, né, normal, e aumentativo, casarão, diminutivo, casinha, tá? Quando nós falamos de número do substantivo, nós temos singular, plural e o substantivo coletivo. Vamos trazer um exemplo ali para vocês. Pássaro, pássaros, bando. Então, pássaro, singular, pássaros, plural e bando, substantivo coletivo. Lembraram? Só para dar uma refrescadinha lá na memória de vocês. Falando sobre substantivo comum, o que é isso? É uma forma mais abrangente de dar nome a seres da mesma espécie que possuem características em comum. Podendo ser dividido em pessoas, animais, lugares, frutas, plantas e outros. Basicamente, nomeia objetos e seres comuns. Coisas do nosso dia a dia, nós classificamos como substantivo comum. Vamos ver alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Substantivo comum objeto. Pode ser livro, caderno, cadeira, escada, mesa, porta, janela, enfim. Qualquer objeto que é comum no nosso dia a dia, tá? Um animal, a zebra, cavalo, rato, gato, cachorro, pato, todos eles, tá? Dia da semana, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, qualquer um. Um sentimento, saudade. Um fenômeno da natureza, a chuva, também é um substantivo comum. Então, ali, lembrando que ele nomeia objetos e seres comuns e nós escrevemos eles com letra minúscula dentro da frase, tá? Essa é um detalhezinho que vai ter entre o comum e o próprio, tá bom? Sempre que a gente for usar um substantivo comum dentro da frase, é escrito com letra minúscula. A não ser que ele inicie a frase, ele, claro, vai iniciar com letra maiúscula. E o substantivo próprio, como que eu identifico? Então, ele indica entidade, um país, cidades, estados, continentes, planetas, oceanos e nomes de pessoas. São escritos com a letra inicial maiúscula, sempre, tá? Se ele estiver iniciando a frase ou se ele estiver dentro da frase. Essa é a diferença na grafia que nós temos que ter atenção, tá? O substantivo comum, ele é escrito com letra minúscula lá dentro da frase. E o substantivo próprio, ele aparece com a primeira letra maiúscula. Exemplos para vocês ali que a professora trouxe. Como país, nós temos Brasil. Quando nós vamos escrever a palavra Brasil dentro ou iniciando a frase, sempre vai ser escrito com letra maiúscula. Os nomes de cidade, São Bento do Sul, por exemplo. Quando nós vamos escrever, sempre
ela aparece com letra maiúscula. Todas as palavras ali, nesse caso, que compõem o nome da cidade, São Bento e Sul, com letra maiúscula. É bem importante e essa é a grafia correta, tá? Então, é bom que, se você não tem o hábito de escrever os nomes próprios e substantivos próprios com letra maiúscula, fique atento e, a partir de agora, faça a grafia correta, tá? O estado, né? O estado de Santa Catarina, por exemplo. Santa Catarina com letra maiúscula inicial. Um continente, América do Sul, também escrito com inicial maiúscula. Nomes de pessoa, Janine, o meu nome. Ele jamais vai ser escrito com letra minúscula, tá? E até é estranho quando a gente pega um trabalho, uma atividade do aluno e aparece lá o nome do aluno com letra minúscula, o nome da professora com letra minúscula. Então, fiquem atentos. A partir de agora, se você não tinha o hábito agora, você vai ficar atento com essa questão. Nomes de pessoas, lugares, cidades, países, tudo com letra maiúscula, ok? Então, vamos ver lá, como que nós usamos o substantivo comum e próprio dentro das frases. E algumas situações diferentes que podem acontecer. Por exemplo, impossível ler Machado sem ler nas entrelinhas. Machado está destacado, tá? Nesse caso aqui, nós temos duas possibilidades, né? Machado, aquele que a gente usa para cortar lenha, ou porque está com letra maiúscula ali. Vamos analisar o que tem de diferente uma frase da outra. E a outra frase é: com um único machado destruiu toda a floresta. Na primeira frase, nós temos Machado com letra maiúscula, porque se refere a Machado de Assis, um escritor. Claro que a gente não tem todo o nome dele ali, mas com um pouquinho de conhecimento e relacionando os seus conhecimentos, você consegue entender que se está com letra maiúscula, no meio da frase é um nome próprio, está se referindo a alguém. E quando a gente fala em leitura e cita Machado, a gente já vai lembrar desse escritor, tá? É por isso que está escrito com letra maiúscula. Já no exemplo de baixo, que você tem ali, com um único machado destruiu toda a floresta, está se referindo ao objeto, o machado. Por isso, ele é escrito com letra minúscula, tá? Segundo exemplo que eu trouxe ali para vocês. A música é um talento inato da família Leão. Nesse caso, Leão está escrito com letra maiúscula, porque se refere à família de sobrenome Leão, tá? Diferente da frase de baixo, que diz assim: ao visitar o zoológico, as crianças admiraram-se com o leão. Nesse caso ali, leão com letra minúscula, porque é um substantivo comum, um animal, né? No exemplo 3, eu trouxe ali para vocês. Conforme a Constituição Federal Brasileira, a educação é um direito de todos e é dever do Estado assegurá-la. Está destacado Constituição Federal e Estado. Primeiro, se refere a um documento normativo. A professora já trouxe aqui em algumas aulas e mostrou para vocês aquele documento. E Estado, neste caso, se refere ao governo, uma entidade. Por isso, nós escrevemos com letra maiúscula. Ali embaixo, nós temos a outra frase. Cada país é regido por uma Constituição. Refere-se a um documento e não especifica de qual país. Então, essa Constituição escrita ali embaixo, ela é escrita com letra minúscula. Ela se torna um substantivo comum, porque ela não está especificada qual Constituição está se referindo, tá? Então, nesses dois casos, a gente precisa tomar cuidado também na grafia dessas palavras, ok? Agora, observe o texto sugerido e encontre os substantivos solicitados e indique
com as cores referentes. Esse texto a professora trouxe para vocês e vocês vão usar ali duas cores. Verde para indicar substantivos próprios e o rosa, os substantivos comuns, tá? Vamos fazer a leitura do texto para que vocês entendam ali ele. Então tá lá. Olambra. Olambra é uma cidade do interior do estado de São Paulo. Seu nome é uma mistura de três palavras: Holanda, América e Brasil. Então, ali, os trechinhos destacados aqui do texto formam a palavra Olambra. A região foi colonizada pelos holandeses depois da Segunda Guerra Mundial. A cidade ocupa o 7º lugar no índice de qualidade de vida do Brasil, né? E tem o melhor índice de segurança pública do país. Todos os anos acontece a Expoflora, que é a maior exposição de flores da América Latina, onde são encontrados lindos ramalhetes. A cidade é conhecida como a capital nacional das flores, já que 60% das flores do país vêm de lá. Recentemente foi construído em Olambra o maior moinho moedor de grãos da América Latina. Ele tem 38,5 metros de altura e possui 9 andares. Este moinho é uma cópia de um moinho holandês e se tornou também uma grande atração turística da cidade. Então agora vocês vão procurar lá dentro do texto de vocês substantivos próprios e comuns. Vamos ver o que nós temos de opção aqui dentro do texto. Algumas opções. Próprio. Nós temos as palavras nomeando a cidade, Olambra. Nós temos São Paulo, nós temos Brasil, América, nós temos aqui Expoflora, porque é o nome da exposição, e América Latina. Começa aqui e vem até aqui, tá? Os nomes próprios. Vejam, mesmo dentro das frases, eles são escritos com letras maiúsculas, por indicarem nomes. E substantivos comuns, nós temos aqui como exemplo, estado. Nesse caso aqui, estado, está falando do estado de São Paulo e depois aparece o nome. Então, aqui ele indica um lugar, né, um território, então não precisa ser escrito com letra maiúscula. E substantivo comum. Aqui, flores, também comum. Temos cidade. E aqui embaixo, moinho. Algumas opções vocês podem encontrar outras ali dentro do texto, tá bom? Feito isso, gente, é importante que vocês tenham no caderno de vocês o registro da nossa aula com a data, o tema da nossa aula e a atividade que a professora propõe para que vocês façam o treino e procurem observar como vocês estão escrevendo e os textos que vocês estão lendo, se vocês conseguem identificar. Se ficou alguma dúvida quanto ao uso do substantivo próprio dentro das frases, volte ali um pouquinho para você relembrar, tá? Lembrando que os substantivos próprios, eles vão ser sempre escritos com letra maiúscula, no início ou no meio da frase, então isso é bem importante. Comece pelo nome de vocês, quando for fazer o cabeçalho da nossa atividade, por exemplo. Quando você coloca lá São Bento do Sul, treine o hábito de colocar tudo com letra maiúscula. Quando você for preencher o cabeçalho das atividades na escola, coloque o teu nome com letra maiúscula, o nome do professor com letra maiúscula. Isso vai gerando um registro para vocês mental e que vocês vão começar esse treino e daqui a pouco vai ficar bem automático para vocês observarem esse registro, tá bom? Isso é bem importante para a grafia de vocês. Mais tarde, numa produção de texto, isso tem um desconto de ortografia, porque um substantivo próprio escrito com letra minúscula não está correto, tá? Então fique atento com isso, tá bom? Feito isso, fez o teu registro da nossa aula, você está pronto para a atividade proposta.
Eu fico por aqui, te espero para a próxima aula e desejo a vocês bons estudos.